Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação em projetos elétricos, em planta elétrica. E na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre dimensionamento de condutores. Vamos começar a dimensionar a nossa instalação, né? Então, para você que estava seco aí para fazer uma continha, resolver uma integral tripla aí, umas derivadas parciais, a sua hora está chegando. Não, brincadeira, tá? Vocês vão ver que é simples, são contas simples, tá? É só multiplicar e dividir. E também a gente usa bastante tabelas para fazer esses dimensionamentos, tá? Mas a gente vai ver com calma um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os condutores, tá? O que são os condutores? Então, o condutor elétrico é todo material que possui a capacidade de conduzir energia elétrica, sendo os fios e cabos tipos mais comuns de condutores. E aí, qual que é a diferença de fio e cabo? Você sabe? Não, vou te falar aqui então. Um fio é um condutor sólido e maciço, provido de isolação, utilizado diretamente como condutor de energia elétrica. Tá? Então ele é apenas um fio, tá? Ele é aquele famoso fio rígido, né? Que é pouco utilizado, tá? Já está um pouco obsoleto, né? Por ele ser um pouco difícil de lidar. Era utilizado antigamente, né? Porque não se tinha tanta tecnologia para fazer esse fio. E custava caro, né? Na verdade, custava caro, encarecia o produto, então era utilizado muito fio rígido. Já o cabo é um condutor constituído por vários fios encordoados, né? Ou seja, trançados, né? Isolados uns dos outros ou não. Como assim, isolados uns dos outros ou não? Calma que a gente já vai ver. Tem alguns tipos de cabos, tá? Então aqui, ó, só uma ilustração, né? Olha aqui o fio rígido, então é um único condutor, ó, maciço, tá? O cabo são diversos fios, ó, diversos fios, percebam que eles estão meio trançados, né? Cordoados. E tem o cabo flexível também, que são aqui, ó, que nem o cabo do meu fone aqui, ó, tá vendo que ele é super flexível, tá? Então ele é feito, os fios internos dele são bem mais finos, tá? Então o que possibilita ele ser super flexível, tá? Então o que a gente vê, né? Aqui, ó, o cabo do meu mouse aqui também, ó, tá certo? Que a gente tá, que ele fica bem flexível, ok? Então, os condutores, eles podem ser, né, a gente vai encontrar eles em cobre ou alumínio, tá? Depois a gente vê que, por norma, o alumínio não é permitido nas instalações residenciais, tá? E, em alguns casos, instalações industriais até, ele é proibido também, tá? Mas, claro, determinadas para determinada potência, né, de instalação industrial, você pode estar utilizando cabos de alumínio, sim, tá? Mas a gente vai estar sempre trabalhando com cobre, ok? E a isolação desses cabos pode ser feita de PVC, EPR ou XLPE, ok? Esse é o material do isolante, tá? São comercializados em diversas cores, tá? A 5410 restringe duas cores para determinadas funções do condutor. Então, condutor azul vai ser condutor de neutro. Então, todo condutor de neutro que eu tiver na minha casa tem que ser obrigatoriamente da cor azul. Verde ou verde amarelo, né? Igual esse que está aqui, ó. É um fio verde com um tracinho amarelo, né? Ou fio verde por inteiro, é o condutor de terra, ok? Então, sempre que você vê algum fio verde ou verde amarelo, é um condutor de terra, tá? Uma coisa que pode ser feita também nas instalações, quando às vezes não tem fios de outra cor e tal, é indicar por uma fita isolante, né, dessa cor aqui, da cor verde ou da cor azul, nos terminais de conexão. Então, às vezes, né, se usa, sei lá, na instalação, tudo fio preto, né, o seu cliente não quis comprar um fio, o fio da cor azul e o fio da cor verde. Então, você vai, né, no ramal de entrada, né, que é um fio bem grosso, né, às vezes fica ruim, né, ficar comprando de um monte de cor, né, o fio.
Então você vai só indica no terminal, né? Passa uma fita isolante ali da cor azul e da cor verde, né? Então você pode usar um fio preto, mas você tem que indicar, tá? A norma prevê isso, tá? Que você pode indicar só, não precisa ser o fio inteiro da cor que ela exige, tá? Você pode indicar só ali próximo aos terminais, tá? Do condutor. Bom, para os condutores de fase e retorno não há cor específica, tá? Mas, vamos dizer assim, no meio da comunidade, né, de eletricistas, geralmente se usa as cores amarelo e cinza para os retornos, né? E para os condutores de fase, as cores mais usuais são o branco, o vermelho e o preto, ok? Os tipos de condutores, tá? Lembra que a gente viu lá que condutores isolados ou não? Então, é disso aqui que a gente estava falando, tá? Dos cabos multipolares. Então, vamos lá. A gente tem o cabo isolado, que possui somente o condutor e a isolação. É isso que a gente vai estar usando no nosso projeto, tá? O condutor isolado. É um condutor simples com uma isolação elétrica. O condutor unipolar tem o condutor, a isolação e uma camada de revestimento, né, chamada de cobertura para proteção mecânica, tá? Então, esse condutor, onde que a gente vai estar usando ele? Às vezes em instalações expostas, tá? Então, esse condutor aqui a gente só pode usar dentro em conduto fechado, tá? Em conduto fechado, porque ele fica protegido. Então, o eletroduto, ele vai fornecer a proteção mecânica para o condutor isolado. Já esse cabo anipolar aqui, que tem uma proteção mecânica, já você pode usar ele exposto, ok? E nós temos também os cabos multipolares. Então, sobre essa mesma cobertura, né, essa proteção mecânica, você pode encontrar 2 ou mais condutores, tá? Então, tripolar, quadripolar, enfim, com diversos fios, tá? Então, é isso aí, tá vendo? Por isso que a gente fala lá que os cabos podem ser isolados entre si ou não, tá? Então, porque a gente tem condutores simples e cabos multipolares, ok? Seção nominal do condutor. A gente vai falar muito da seção nominal do condutor, porque ela que vai ditar a corrente máxima que esse condutor pode, né, suportar, né? Ele pode conduzir. Então, essa seção nominal, né, é a área do condutor, né? É a área aqui, né, na minha caneta aqui, ó, tá vendo? Seria a área aqui da tampinha azul aqui, tá certo? Mas essa área, ela não corresponde a estritamente um valor geométrico de área, tá? E sim um valor determinado por uma medida de resistência determinada à seção elétrica efetiva. Então, pode ser que você pegue o seu condutor, vai lá medir, você pega um condutor de sei lá, 4 milímetros, você vai lá medir e não dá 4 milímetros. Aí você fala, opa, tem coisa errada. Não, não tem, porque essa seção é dada por outros cálculos, né? Não é um cálculo geométrico, tá? E essa seção nominal a gente vai estar sempre falando dela em milímetros quadrados. Aqui a gente tem alguns padrões, tá? Estabelecidos por norma, então a gente tem meio, 0,75, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, enfim, vai até 1000. Mas eu já adianto, né, nas nossas instalações, tá, a gente vai ficar restrito aqui, ó, os valores de 1,5 até, vamos falar aqui, ó, 35, 50 milímetros, instalações maiores talvez até 70, mas assim, muito raramente, tá? E para instalações industriais, tá? No máximo 300 milímetros está utilizando, tá? No máximo 300 milímetros, porque aqui já fica um pouco fora de padrão, vamos falar assim. Apesar de estar, né, ser contido em norma, né, os fabricantes não costumam, vamos dizer assim, ter em estoque, né, condutores dessa grandeza, ok? Seção mínima dos condutores. A 5410 estabelece uma seção mínima que você pode estar utilizando, tá? Então, para circuito de iluminação, ó, a gente tem aqui, ó, condutores e cabos isolados. Bom, vamos começar do começo, ó. Tipo de linha, instalações fixas em geral. É aqui que a gente vai estar trabalhando, né? O que a gente vai estar usando? Condutor nu? Não, a gente não vai estar usando condutor nu. Condutores e cabos isolados, sim. Vamos estar trabalhando com isso. Condutores e cabos isolados, ok? Condutor nu é aquele que a gente tem na rua da nossa casa, né? Aquele cabo sem isolação nenhuma. Na nossa instalação, não. A gente tem que trabalhar com eles isolado. Então, vamos ver aqui, ó.
Qual os circuitos que a gente vai estar trabalhando lá? Circuito de iluminação, circuito de força. Tem aqui também circuito de sinalização e circuito de controle. Tá? Mas vamos atentar a esse aqui, ó. Circuito de iluminação e de força. Qual é a seção mínima do condutor em milímetros quadrados? 1,5 em cobre, aqui é 16 em alumínio, mas eu já falei para vocês que a gente não vai usar alumínio, tá? E para circuito de força, 2,5 em cobre. Então, muitas vezes, né, o circuito de iluminação, se a gente for dimensionar o cabo lá, vai dar um condutor muito fino, vai dar condutor, sei lá, meio milímetro, 1 milímetro, tá? Só que tem um problema, tá? Por que a norma limita em 1,5? É para você gastar mais cobre, gastar mais dinheiro do que precisa? Não, tá? Pensa bem, vocês já viram um eletricista puxando o cabo dentro da instalação? Pô, o cara chega até a estourar o passa-fio, de tanta força que o cara às vezes precisa fazer para puxar um fio. Então, imagina você bota um fio de meio milímetro lá, um fio super fino, ele não vai aguentar a tração, né, de puxar o cabo, né, para passar ele. Então, essa seção mínima tem uma relação de também, né, um dos motivos de ter a seção mínima é uma questão mecânica também, né, que ele precisa suportar, né, essa instalação dele. Às vezes você coloca o condutor muito fino e ele pode ser danificado na hora da instalação, tá? Então a norma recomenda, né, ela dita essa seção mínima para não ter esses problemas de, às vezes, né, durante a instalação, o condutor não suportar as forças mecânicas que tem nele e ele acabar sendo danificado e aí ter problema de mau contato, né? Isso pode gerar até incêndios, né? Dependendo do tamanho do estrago. Então vamos lá. O que a gente vai dimensionar no nosso condutor? A seção nominal. A seção nominal que a gente vai calcular, tá? Então, a gente tem 2 métodos para se obter a seção nominal do condutor de um circuito. A gente vai usar só um deles? Não, a gente tem que usar os dois, tá? Os dois. E os dois devem ser atendidos. Então, o que a gente vai ver? A capacidade de condução de corrente, esse é o primeiro critério, tá? Critério da ampacidade, também tem esse nome, tá? Critério da ampacidade. E o segundo critério é o da máxima queda de tensão. Então eu tenho que ver duas coisas. Se o meu condutor vai suportar a corrente que vai passar por ele, então o critério da ampacidade. E a segunda coisa, se lá no meu ponto de entrega, a tensão que está chegando lá tá num nível ok, tá? Porque às vezes eu tenho instalações muito longas e aí o que acontece? O condutor tem uma resistência, ele vai estar fazendo parte do seu circuito, né? do seu equipamento. Então essa resistência vai causar uma queda de tensão no seu equipamento. E aí o que acontece? Se não chega uma tensão suficiente no seu equipamento, ele pode queimar, né? Você pode ter danificar o equipamento. Então a gente tem que assegurar que a máxima queda de tensão esteja num nível seguro, né? O seu equipamento funcionando ali 100%, tem uma queda de tensão, claro, sempre vai ter uma queda de tensão, mas que ela seja num nível seguro, que o seu equipamento não seja danificado. Então vamos começar pelo critério da ampacidade. Então, o que a gente precisa saber para a gente começar o nosso dimensionamento? O tipo de isolação que a gente vai usar. Se é PVC, EPR ou XLPE, que são as mais comuns, tá? Maneira de instalação dos condutores. Como assim? O que é isso? Calma, a gente já vai ver. A corrente do projeto, isso está relacionado com a potência, né? A gente já fez lá no nosso projeto, né? Pegou a potência dos circuitos, tá? Então, a gente vai tirar daquelas potências a nossa corrente de projeto. E aí a gente vai ter que, por tabelas, pegar alguns fatores de correção para o dimensionamento. Tá? A gente já vai ver isso aí. A gente tem fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. E aí a gente vai obter a nossa corrente corrigida. E outra coisa que a gente precisa ver também é o número de condutores carregados que a gente vai ter nesse nosso circuito. Tá? Calma que a gente vai ver, vai passar cada um por esses passos com calma, tá bom? Então vamos lá, tipos de isolação. Então, PVC suporta menores temperaturas, tá? Geralmente, se eu não estou enganado, tá? Até 70 graus eles conseguem suportar.
Porém, eles são mais baratos e são os mais utilizados nas residências, tá? E eles não propagam chamas também, tá? Uma vantagem deles, eles não propagam. Se você pôr fogo neles, eles vão pegar fogo, mas se você tira a chama, a chama cessa. XLPE e EPR, eles suportam maiores temperaturas, tá? Acho que acima de 100 graus eles suportam. Porém, eles são mais caros e também são propagadores de chama, tá certo? Então, na nossa instalação, geralmente a gente vai usar o de PVC, por ele ser o mais comum, mais barato, tá? É difícil estar utilizando esses dois aqui, talvez em uma aplicação especial apenas. Maneira de instalação dos condutores, tá? Então, os condutores eles podem ser instalados de diversas maneiras, né? Em uma instalação. E essa maneira, ela pode influenciar a corrente máxima que um condutor pode conduzir. Como assim, Pedro? Olha, a gente vai ver que esse nosso dimensionamento que a gente vai fazer, ele está muito ligado à temperatura, tá? Então, o que vai limitar a capacidade máxima de condução de corrente de um fio é a temperatura, tá certo? Então, é claro, isso depois a gente vai ver as tabelas, isso é tudo feito, né, por ensaios, por cálculos, né, que o pessoal que fez a NBR 5410, né, da ABNT, né, utilizou, tá? Então eles já trazem esses valores para a gente, tá certo? E a gente só aplica eles para ver, né, ver qual condutor a gente vai usar. Mas o que esse dimensionamento tá estritamente ligado é com a temperatura, tá? E a 5410 prevê 75 métodos de instalação de condutores. Então tem uma tabela lá que pega acho que umas 4 páginas, né, só falando de cada um dos métodos de instalação. Então, é o fio colocado num eletroduto dentro da parede, é o fio enterrado no solo, o fio aéreo exposto, é numa canaleta fechada, enfim, os mais diferentes modos de instalação está contido lá e a gente tem que consultar para ver qual método a gente vai estar trabalhando, tá? Numa instalação, né, residencial, isso já é meio de praxe, né? Eletrodutos embutidos, né, na alvenaria, né, enterrados no solo são os mais comuns, ok? Então a gente tem aqui, ó, só um pedacinho lá da tabela. Então, ó, é a tabela 33. Então, ó, método de instalação. Então, aqui tem aqui número 1, 2, 3, vai até 75 aqui. Aqui tem o esquema ilustrativo, a descrição e um método de referência. Então, apesar de ter 75 tipos, né, de tipos diferentes de instalação, a gente vai utilizar um método, vai ser esse aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Um método de referência. Então, a gente vem, consulta essa tabela e pega um método de referência, que é ele que a gente vai trabalhar em outras tabelas. Então, olha só, vamos ver que a gente tem aqui, ó, o método 1, condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em parede termicamente isolante. Então, esse aqui é um exemplo só. A gente tem diversos outros, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vai lá, dá uma olhadinha na 5410, tem muita coisa lá, né, nessa tabela. Então, sabendo a forma que os condutores vão ser instalados, devemos observar a última coluna que representa o método de referência. Esse código será importante quando formos utilizar as tabelas de referência para escolhermos a seção nominal do nosso condutor. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Opa, vamos começar a fazer conta? Então, bora lá. Então, a gente vai calcular agora a nossa corrente de projeto. Corrente de projeto. É a corrente real que o condutor irá conduzir quando o circuito estiver operando em condições nominais. Né? Então, que nem a gente pegou lá no nosso projeto uma potência para o chuveiro. Tá? Então, a gente vai calcular a corrente de projeto dela e vai ser essa corrente que vai circular, né, nos condutores quando eu for lá e ligar o chuveiro. Tá certo? Então, para circuitos monofásicos e bifásicos, a corrente de projeto é calculada da seguinte maneira. Corrente é igual à potência nominal, que é aquela que a gente já fez na nossa tabela, né? Dividido pela tensão do circuito, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Aqui acho que deu um erro, ó, ficou um H,
mas é rendimento aqui, tá? Deu um erro da fonte aqui. Mas é essa letra aqui, esse N aqui grego, que eu esqueci o nome. Para circuitos trifásicos, a corrente de projeto IP é calculada da seguinte maneira. Então, a mesma equação, só que tem o raiz de 3 aqui, tá certo? Então, vamos lá. A principal variável que prejudica a máxima capacidade de corrente é a temperatura, pois ela prejudica a isolação e isso causará acidente, como eu falei anteriormente, né? E dependendo das condições que este condutor está exposto, elas poderão prejudicar a dissipação de calor no condutor. Com isso, a máxima corrente que poderá circular no condutor será prejudicada. Então, se a gente for lá e verificar, por exemplo, né, um condutor que tá um cabo nu, que nem na rua, né, que a gente tem na nossa rua, né, um condutor nu exposto lá ao tempo. Então, ele vai conseguir conduzir uma corrente muito maior do que um condutor que está dentro de um eletroduto fechado ou embutido na parede, né? Porque ali não tem troca de calor quase que nenhuma com o ar, né? E já o fio que está lá exposto ao tempo, né, ele vai trocar calor muito mais facilmente, com isso a gente consegue, né, fazer ele conduzir uma corrente maior. Bom, então já determinamos a corrente de projeto, agora vamos aplicar fatores nela, tá? E teremos a corrente corrigida. Essa corrente corrigida é utilizada só para efeitos de dimensionamento dos condutores, tá? Essa corrente não vai circular no condutor. Então, por favor, vocês só usem essa corrente para dimensionar o condutor. Quando você for fazer dimensionamento do disjuntor, do DR, enfim, outras coisas, inclusive no cálculo, né, que a gente vai fazer depois, no outro dimensionamento, a gente não vai utilizar mais essa corrente, tá? Essa corrente é só para dimensionar o nosso condutor, ok? Só dimensionar o condutor no critério da ampacidade, ok? Então tá, fator de correção de temperatura, esse é o primeiro fator que a gente aplica. Então, é utilizado quando forem consideradas temperaturas diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas e 20 graus para linhas subterrâneas. É determinado pela tabela 40 da 5410. Então, você adivinha aqui, ó, temperatura ambiente e do solo, tá? Quando a temperatura ambiente é menor que 30 graus, a gente tem um fator aqui, ó, que é maior que 1, tá? Então, essas temperaturas que são menores que 30 graus, quando a gente vê lá a nossa tabela de condutores, né, máxima condução de corrente de condutores, ela é feita para 30 graus, tá? Então, se a gente tem uma temperatura, se a gente considera uma temperatura ambiente menor, a gente pode estar colocando assim, de certa forma, né, uma corrente maior no nosso condutor, tá certo? A gente está dando uma compensação e aí nosso condutor pode conduzir uma corrente maior do que aquela que está na tabela que a gente já vai ver, tá? Então a gente tem aqui os fatores, tá? Mas geralmente a gente vai trabalhar com 30 graus e 20 graus, tá? Às vezes a gente nem faz essa compensação, mas se às vezes você vai para um lugar muito quente, né? Sei lá, pensa num lugar quente aí. Eu não conheço nenhum, talvez Ilha Solteira, né? Ilha Solteira é um pouquinho quente, né? Você pode estar considerando outras temperaturas, tá? 40 graus, por exemplo, né? Para uma temperatura ambiente, né? Quando a gente tem o nosso condutor embutido lá na laje, né? Por exemplo. Vamos para o segundo fator, fator de correção de agrupamento. É utilizado quando condutores de mais de um circuito dividem o mesmo eletroduto, tá? Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o problema é a temperatura? Então, imagina se a gente coloca com vários circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Então, a temperatura do condutor de um circuito vai estar influenciando na temperatura desse condutor que você está dimensionando, tá? E isso é ruim, tá? Porque ele vai aquecer o condutor esse que você está dimensionando, tá? E vai prejudicar, né, a isolação dele. Então a gente leva em conta, sim, esse agrupamento, né, de condutores, né, de circuitos, tá? E a gente vai considerar o pior trecho, tá? O trecho em que tem mais circuitos agrupados, tá? O pior caso. Então, sei lá, né? Às vezes a gente sai geralmente é quando a gente sai logo do quadro de distribuição, né? Então, às vezes a gente está levando lá 3, 4 circuitos no mesmo eletroduto.
Então a gente tem que vir e aplicar o fator, tá? Então tem aqui, ó, geralmente a gente vai estar trabalhando nessa primeira linha aqui, tá? Porque, ó, forma de agrupamento dos condutores em feixe, ao ar livre ou sobre superfícies embutidos em conduto fechado, tá? E é o que a gente está trabalhando, né? Embutidos e em conduto fechado. Então vai ser essa linha, geralmente, que a gente vai estar trabalhando. Então, ó, número de circuitos ou cabo multipolar. Se tiver um circuito só, o fator é 1, só tem ele lá sozinho, não vai ter nenhum circuito, né, aquecendo, né, aquele condutor sem ele estar conduzindo corrente. Se a gente tem 2 circuitos, aí já tem um fator aplicado e vai indo, né, até para mais de 20 circuitos, tá? Então, beleza. E aí, tá, a gente obteve nossos fatores, como que a gente calcula a corrente corrigida? Então, a gente pega lá a corrente de projeto, que é a corrente real que circula no nosso circuito, e divide pelos fatores, tá? Então, vocês vão ver que, por exemplo, né, aqui, que a gente vai pegar o FCA, né? Ele é um valor sempre, ou ele é igual a 1 ou menor que 1. Então, o que vai acontecer com essa corrente quando eu divido ela por um valor menor que 1 aqui? Ela vai subir, tá? Então, a minha corrente corrigida, ela pode ser, tá? Geralmente ela vai ser maior que a corrente de projeto, tá? Ela só não vai ser maior, por exemplo, quando às vezes eu tenho um fator de correção, ou perdão, estou falando errado, hein? Quando o fator de correção de temperatura, aqui quando esse fator for maior que 1, né, que são os casos para temperaturas mais baixas, né, se a gente for considerar. Mas geralmente isso não acontece, tá? Geralmente a gente vai estar trabalhando com uma corrente corrigida maior do que a corrente de projeto, justamente pelos fatores que a gente aplicar serem menores que 1, ok? Então vamos lá, a gente já tem a nossa corrente corrigida e agora a gente tem que saber, já temos a corrente corrigida, a gente já sabe a isolação do nosso condutor, o método de referência dele e agora a gente está quase pronto para ir consultar a nossa tabela para saber qual condutor utilizar. Mas antes a gente tem que saber uma coisa, o que é o número de condutores carregados, tá? É o número de condutores que vão estar conduzindo corrente, tá? Então, a gente tem aqui a tabela 46, ela vai nos dar, né, o esquema, né, de condutores que a gente vai estar trabalhando e o número de condutores carregados que a gente vai adotar. Então, ó, monofásico a 2 condutores. A gente vai utilizar 2 condutores carregados. Monofásico a 3 condutores. Eu acredito que esse monofásico a 3 condutores seja quando a gente tem fase, neutro e terra, talvez, tá? Então, 2 condutores carregados só. 2 fases sem o neutro, 2 condutores carregados. 2 fases com o neutro, 3 condutores carregados. Trifase sem o neutro, 3 condutores. Trifase com o neutro, 3 ou 4. E aí tem um item aqui, tá? De restrição. Mas na nossa instalação predial, a maioria dos circuitos é o monofásico, a 2 ou 3 condutores. E o de 2 fases, tá? Circuitos com 2 fases, né? Os circuitos bifásicos, né? Na nossa instalação lá que a gente está fazendo de exemplo, seria um circuito do chuveiro, por exemplo, né? O circuito 220 bifásico, ok? Então, beleza. A gente já sabe o que é o número de condutores carregados. Nossa instalação geralmente vai ser 2, tá? A não ser que eu tenha um circuito trifásico. Então, esses 2 fases com o neutro, tá? A gente não vai estar trabalhando lá, ok? Então, bora para a tabela, bora ver como que a gente faz para pegar, né, o condutor que a gente vai utilizar. Então, a gente tem a tabela, ela é maior do que isso, tá? Ela acaba aqui, porque não coube no slide. Então, o que a gente tem aqui? Nossa, quanta coisa que tem aqui, meu Deus do céu. Calma, é tranquilo, tá? Então, na primeira coluna a gente tem a seção nominal do nosso condutor, tá? Então, a gente tem aquelas seções que a gente viu, meio, ponto 75, 1,5, 2, tarará, até 1000, acho que vai. Aqui nós temos os métodos de referência lá, que a gente viu, né, da instalação, método de referência da instalação. Então a gente tem aqui A1, A2, B1, B2, C, D, vai até o F, tá? Aí para isso tem outra tabela que vai do E até o F, se não me engano. Perdão, até o G vai. Então tem uma outra tabela que vai só o E, F, G.
Mas para as instalações em condutos fechados, se eu não me engano, o método de referência que a gente vai usar, né, nas nossas residências, lá no nosso projeto, é o B1, tá, se eu não me engano. Então, ó, a gente já restringiu onde a gente vai olhar, né? Então, a gente já tirou. Então, se a gente vai trabalhar com o B1, então a gente já tira, né? Ó, toda essa parte aqui, ó, a gente não precisa olhar mais para ela, tá? Toda essa parte aqui, ó. A gente só fica restrito a essa parte aqui. Será que eu sei fazer uma linha reta? Oh, meu Deus. Pronto, foi. Então tá, eu já sei onde eu vou olhar aqui, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu calculei a minha corrente de projeto, IP, deu, sei lá, 20 amperes. Desculpa, pessoal, pela caligrafia maravilhosa. E aí eu fui lá, apliquei os fatores de correção e tive uma IP' de, sei lá, 25 amperes. 25 amperes. Aqui outro detalhe, tá? Essa tabela aqui, ó, só vale para condutores de PVC, ok? E também, vocês vão ver aqui, mas aqui, ó, a temperatura de referência é de 30 graus no ar e 20 graus no solo. Mas lá no meu projeto eu considerei que está 40 graus no ar. Não, então, mas você calculou o seu IP', tá? Você calculou o seu IP'. Se você tivesse considerado 30 graus no ar, 20 graus no solo, e está trabalhando com só um circuito agrupado, você nem precisaria calcular IP', porque o seu IP vai ser igual ao IP', caso você atenda essas condições, né? 30 graus no ar, 20 no solo e só um condutor, né, agrupado, né? Então, aqui vai ser o FCA, né? Então, para o FCA é igual a 1, você já pode vir direto para essa tabela, porque o seu IP vai ser igual ao seu IP', tá? Como no nosso caso, geralmente isso não vai acontecer, tá? Então, a gente tem que calcular o IP', e aí com o nosso IP' a gente vem aqui nessa tabela. E aí, então eu obtive aqui, ó, IP igual a 20 e IP' igual a 25. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e achar a corrente imediatamente superior a 25. Então se eu vim aqui, ó, eu sei que o número de condutores carregados, né, para um circuito monofásico é 2. Então eu vou olhar nessa coluna aqui, ó. Qual vai ser o condutor imediatamente superior a 25? Opa, eu tenho 24 aqui. Posso pegar o 24? Não, é o superior. Então é o 32. Ó, 32 amperes aqui de corrente, tá? Tudo ampere, tá? Ampere e ampere. Então 32, aí eu vou vir aqui, ó, vou trazer até aqui 4. Então, para uma corrente de projeto corrigida de 25 amperes, a gente vai ter um condutor de 4 milímetros, tá? 4 milímetros quadrados. Então é dessa forma que a gente usa essa tabela, tá? Então a gente vai obter nossa corrente de projeto, a gente corrige ela e a gente vem para a nossa tabela, tá? A tabela, nesse caso, a 36, mas a gente não tem só essa tabela, tá? A gente tem outras tabelas. Então a 36 é a tabela para condutores de PVC dos métodos A1 até D. A tabela 38 é para os condutores de PVC também, porém para os métodos E, F e G. E aí a tabela 37 e 39 é para os condutores de XLPE e EPR para os outros métodos, ok? Então, pessoal, nessa aula que foi hoje, já deu uma aula bem longa, né? Estamos aqui mais de meia hora. Na próxima aula, a gente vai fazer esse dimensionamento para o nosso projeto, tá? A gente vai ver qual condutor a gente vai conseguir pelo critério da ampacidade, que foi o que a gente acabou de ver. E na próxima aula a gente vai, e aí depois a gente vai ver a máxima queda de tensão. Beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!